Boa noite, seja lá onde você estiver assistindo essa live, ao vivo, no feed do Instagram, no YouTube. Faz o que a gente sempre pede, curte, comenta, compartilha, manda no grupo do Zap, escreve nos comentários assuntos para as próximas lives, para a gente movimentar o algoritmo. Para variar, hoje vamos falar sobre esclerose múltipla. Nossa convidada de hoje teve uma intercorrência e não vai poder participar. Então eu vou fazer uma live mais curtinha. A princípio eu programei uns 30 minutos para responder perguntas de vocês aqui ao vivo no chat. Vocês tem alguém que tá mandando pergunta aí já faz umas 3, 4 dias na caixinha e eu não tô respondendo, então aproveita. Vou tentar responder o que vocês perguntarem aqui no chat. E conforme o povo for entrando, se alguém perguntar cadê a convidada, vocês falem aí que não deu hoje. Esquentamento na canela pode ser por algum nervo inflamado? Olha, Nayara, temos que dividir em duas situações. A canela realmente está quente. Se outra pessoa coloca a mão em cima dela, ela está quente, provavelmente é um processo inflamatório no local. Uma infecção, uma inflamação, uma batida, alguma coisinha aconteceu. Se alguém coloca a mão em cima e a canela não está quente e é só você que está sentindo, você acha que está quente, você sente que está quente, aí pode ser um problema de nervo, ou de medula, ou de cérebro, que ele está interferindo a sua sensação, como é que a sensação chega até o cérebro. Então faz esse teste, pede para alguém colocar a mão e ver se realmente está quente. Se realmente estiver quente na mão de outra pessoa, provavelmente é uma coisa mais local. Se não tiver, pode ser de nervo sim. Então a ElisWap771. Quem tem EM pode fazer cirurgia plástica? Então é o seguinte, Elis. É um tema que... Vamos ver se vocês prestam atenção aqui, porque é um tema que todo dia cai na caixinha. Então vamos resumir como é que funciona EM com cirurgia plástica. Funciona da seguinte maneira. Vocês sabem que, eu sempre falo, todo tipo de infecção, inflamação, vírus, bactéria, agressão ao seu organismo. Quando você faz uma cirurgia, quando você faz um corte na sua pele, você mata as células. E quem elimina essas células mortas, quem faz a cicatrização, quem protege das infecções que podem acontecer no foco cirúrgico é o seu sistema imunológico. Então pegar uma gripe, um resfriado, um covid, fazer uma vacina, fazer qualquer tipo de cirurgia, plástica ou não plástica, é uma agressão no organismo e é um cutucãozinho no sistema imunológico. Mas eu sempre falo também isso quando o paciente me pergunta, e eu falo que a grande maioria dos pacientes que estão com a doença estável fazem a cirurgia, tomam as vacinas, passam por infecções e continuam totalmente bem. Então a resposta para esse tipo de pergunta é a seguinte: não dá para garantir, nenhum médico vai poder te dar uma garantia de 100% de tranquilidade, de certeza, de que vai ficar tudo bem. Mas meus pacientes, quando querem fazer cirurgia plástica, eu sugiro para eles estarem pelo menos fora de surto, com a doença já controlada há algum tempo, e podem fazer, porque provavelmente vai ficar tudo bem. Então, se você está com a doença estável, controlada, sem surto, sem lesões, não está com atividade inflamatória, não está em surto, não fez pulsoterapia recente, a princípio não tem nenhuma contraindicação para fazer cirurgia, nem plástica, nem cirurgia normal. Mas sempre saber que todo tipo de agressão pode ser um cutucãozinho no sistema imune. O Gildo entrou aqui nos comentários, que é o rapaz que eu fiz o vídeo lá, que ele usa o remédio, talvez perca por causa do rol. Tem que continuar compartilhando lá pra gente chegar até os cabeças lá dos tribunais. Quais as origens da EM? Angeli 11. Quais as origens da EM? Qual a relação entre Covid e EM como sequela? Então, para quem está entrando agora, eu estou sem convidado hoje, vou responder as perguntas por uma meia hora aqui, perguntas do chat. Então, Angeli, primeira pergunta, quais as origens da EM? Ninguém sabe. A gente sabe que tem um fundo genético, não basta querer fazer alguma coisa para ter, tem que ter um fundo genético e tem um segundo fundo ambiental, que a gente acredita tem muita relação com o Epstein-Barr vírus. Então, mas a gente não tem certeza de qual que é a origem da EM. A relação entre Covid e EM, basicamente que o Covid é um gatilho, então você já estava, se você teve a EM depois do Covid, você já estava predisposto a ter essa EM a qualquer momento. Pode ser que ano que vem te desse um surto depois de um estresse, daqui 2 anos te desse um surto depois de uma vacina, mês que vem te desse um surto depois de uma cirurgia, mas acabou que foi o Covid. O Covid foi o gatilho. Provavelmente você teria EM em algum momento próximo, então não é assim 100% culpa do Covid, ele foi só um gatilho para começar a EM. Quem tem EM pode fazer atividade física? Gildo Afonso, não só pode, como deve. Quanto mais atividade física, melhor.
Eu sempre falo pro paciente também, eu não posso querer me meter no Ironman, porque eu não aguento nem fazer a inscrição. Mas quem tem capacidade física como você para fazer um Ironman, manda ver, tanto é que fez e tá tudo bem. O que a gente tem que individualizar é a intensidade da atividade física pro grau da pessoa, assim. Então, se você tem uma sequela, não força em cima da sequela. Mas se tu não tem sequela e quer fazer uma atividade física de impacto, de resistência, sem problema nenhum. Quanto mais atividade física, melhor. Lógico, respeitando o condicionamento de cada um, como qualquer pessoa deveria respeitar. De preferência fazer supervisionado, com treinador, com professor, com orientação. E respeitando as eventuais sequelas que alguém tiver. Não vai forçar em cima da sequela para não pegar uma lesão ortopédica. Mas fora isso, manda ver. Fiz uma cirurgia de hérnia e depois pifei. Então é mais ou menos isso. Foi só um gatilho. Não é culpa do cirurgião, não foi ele que injetou a esclerose em você, não. A esclerose múltipla pode ser olha clínico? Não entendi. Line. Boa noite, doutor. Uso fingolimod há 10 anos. Se não houver surtos, em algum momento vou precisar usar outro medicamento pelo fato de tanto tempo estar com o mesmo? Taquara RS, Rafael da Lauba. Não! Então não existe vencer o remédio pelo tempo. Já usei 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos do remédio. Preciso mudar porque deu um tempo XYZ. Não, isso não existe com nenhum remédio. O único que tem assim um prazo é o natalizumab, que tem a questão do JC vírus. Mas mesmo em quem é positivo pro JC, pode usar mais do que 2 anos com algumas estratégias. Então, se tiver tudo bem, sem surto, sem lesão, sem efeito colateral, vai poder usar o remédio para sempre e só continuar monitorando. As vacinas todas para Covid e gripe também sobrecarregam o sistema imunológico? Clara de Almeida. Então a resposta é sim. As vacinas de vírus vivo sobrecarregam muito o sistema imunológico, então a gente sempre evita fazer em quem tem esclerose múltipla. Então nenhuma do Covid, nenhuma da gripe é de vírus vivo. As de vírus vivo que a gente evita, fala para não fazer, febre amarela, sarampo, essa a gente quase sempre pede para não fazer, porque o vírus vivo sobrecarrega muito o sistema imune e pode dar surto, uma série de problemas. Mas as vacinas de vírus morto, como Covid e gripe, sobrecarregam um pouco, assim. O risco dela sobrecarregar é menor do que o risco de você pegar o Covid, a gripe e passar mal. Então, as vacinas de gripe e Covid são recomendadas para todo mundo, usando qualquer remédio. Tem que fazer sempre que me perguntar, sempre vou responder que tem que tomar. Ele pode ser hereditária, minha filha pode ter? Silene Giacometti. Sim, esclerose múltipla é hereditária, sim. A sua filha tem um risco um pouquinho maior do que o meu filho, por exemplo, de ter esclerose múltipla. Mas mesmo assim é um risco muito, muito, muito baixo que ela talvez nunca na vida precise se incomodar. São raros os casos que a gente vê um pai e um filho que tem a doença. Pode dizer no seu grupo, no seu entorno de pessoas, de pacientes, quantos tem assim o pai e o filho que também tem esclerose múltipla vão ser muito poucos. Então o risco de um filho ter é um pouquinho maior do que uma pessoa sem família com esclerose, mas mesmo assim é um risco tão baixo que não tem que fazer nada durante a vida, apenas investigar se der sintoma. Doutor, meu último surto, não entendi bem o gatilho. Eu fui no gastro, tô com intolerância à lactose, com uma inflamação. Essa inflamação pode ter sido surto? Olha, Cami, eu não sabia disso, mas se tu tá. Se uma intolerância à lactose, uma doença celíaca, se for relevante, assim, um pouquinho mais séria, pode ser um motivo, sim. Porque a pessoa que tem intolerância à lactose não reage bem quando toma o leite. Então a pessoa toma o leite, ele cai lá no intestino, no estômago, e o seu corpo começa a combater, começa a brigar com o leite. E deixa a mucosa do estômago, o intestino toda inflamada. Então essa inflamação também junta o sistema imunológico e não deixa de ser um gatilho. Então se está com uma gastrite, uma inflamação pelo leite, pelo glúten ou por o que for, pode ser que tenha sido a culpa sim, ainda mais que a gente não achou um outro culpado para isso, né? Meus filhos podem ter EM? Eu acho que eu acabei de responder. Tem fator hereditário? Tem. Qual a consequência de não estar com a vacinação em dia e dar início ao Crevos? A consequência é você não ter imunidade para essas doenças que você não está com a vacina em dia. Então, se tu entrou no Crevos sem vacinar para varicela zoster, pode ser que você corra o risco de fazer um herpes zoster. Se você entrou no Crevos sem a última dose do Covid, você não está com a imunidade completa contra o Covid. E essa é a consequência. Espera 4 meses, se vacina para tudo que for possível, e bola pra frente, e vai se cuidando. Mas nada tão sério assim não.
Tem o MPP, tem que fazer ressonância todo ano? Olha, eu acho que é válido sim, fazer pelo menos uma vez por ano, sim. Mesmo que seja sem piora no período. Sou sua fanzona. Posso participar dos candidatos como participar das medicações? Olha, Dalva. Então eu vou poder até falar daquelas medicações que eu divulguei lá. Então assim, ó. Aquela divulgação que eu fiz é para quem mora aqui na região de Curitiba. Por quê? Porque tem que vir fazer consulta presencial quase todo mês. Então ainda eles não permitem consulta online, tem que vir presencial. Se tu é de Manaus e quer vir, dá pra vir, mas todo mês é puxado. Por isso que eu divulgo que é pra quem é aqui da região de Curitiba. Mas se você conversa bem com as equipes que tem de divulgação, de associação de pacientes, grandes centros na sua região, provavelmente o mesmo estudo está acontecendo por aí também. Então a gente não é o único aqui em Curitiba que faz. Todo o estado deve estar fazendo. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Todo lugar também deve estar recrutando pacientes assim. Então conversa com os centros e pede se está tendo algum tipo de recrutamento ou estudo para estudar esclerose múltipla. Esse que eu divulguei especificamente aqui em Curitiba, a gente está buscando casos que tenham remitente recorrente, que tenham tido surto ou lesão nova no último ano. Basicamente, o primeiro critério de entrada é esse, e que tenham disponibilidade para vir fazer consulta presencial uma vez por mês. Quem acha que se encaixa, me manda um direct, que eu vou tirando mais alguns detalhes para ver se vocês se encaixam no estudo. Estava bem feliz após ter perdido o Lermite. Se ele volta, significa surto? Oi, Elaine. Então, não. O Lermite, por si só, ele não significa surto. Então, se você tinha Lermite, que é aquele choque que dá quando você baixa o pescoço, e ele foi embora, simplesmente se ele voltar, não significa surto. Mas eu acho bom fazer uma ressonância para ter certeza. Não é uma coisa obrigatória. Voltou Lermite, estou em surto, não é obrigatório. Mas eu faria uma ressonância para a gente ficar tranquilo. Pode ser que é só a mesma manchinha fazendo um pseudo surto, fazendo uma reativação. Então, não obrigatoriamente é um surto, mas eu não deixaria de investigar. A esclerose múltipla pode ser como olhar clínico. Eu ainda não entendi, Elaine. Descreve um pouquinho mais. Doutor, qual é o problema do JC dar positivo? Então, Fernanda, se você baixar o meu feed lá, você vai ver um post que começa com a seguinte frase. O JC é um vírus que a gente fala que ele é um vírus bobo, mas tão bobo que quase 70% da população tem esse vírus no corpo e não sabe. Tem grandes chances de que eu tenha, que minha família inteira tenha, mas ninguém nunca se deu conta que tem ou não tem. Mas ele é um vírus bobo, mas que pode atacar algumas pessoas. Então, em algumas pessoas, esse vírus pode atacar o cérebro da pessoa e fazer uma doença chamada leucoencefalopatia multifocal progressiva, a LEMP. E que pessoas são essas? Pessoas que têm HIV ou AIDS, pessoas que têm câncer e fazem quimioterapia, ou pessoas que têm esclerose múltipla e usam o natalizumab, principalmente depois de 2 anos. Então esse é o perigo do JC. Basicamente, a única medicação que traz preocupação é o natalizumab, e principalmente depois de 2 anos, e quem é positivo tem esse risco de pegar essa doença. O diagnóstico no olhar clínico, não, obrigatoriamente depende de ressonância, não dá para fazer diagnóstico só no olhar clínico. Fadiga além do normal pode ser sinal de infecção? Sim, com certeza. Toda vez que a fadiga der uma aumentada, pode sim ser sinal de infecção, tem que fazer um rastreio de infecção, sim. Fadiga extrema, queria saber se tem algum remédio para tratar essa fadiga. Olha, Soulstar. Mais uma vez, se você olhar o feed e descer lá para baixo, vai encontrar uns 2 posts sobre fadiga. Um deles, que é o mais completo, o título é assim: tudo que os neurologistas não querem que você saiba sobre tratamento é fadiga. E lá tem uma série de itens. O melhor, disparado, é você melhorar o seu condicionamento. Então, se você virar um atleta igual o Gildo, duvido que você vai ter fadiga. Mas é muito difícil fazer isso. É fácil falar, mas é difícil fazer. Quando a gente não consegue melhorar nossa atividade física para subir nosso condicionamento, existem algumas opções. As medidas de conservação de energia, começar a se planejar mais no seu dia a dia, planejar as tarefas, elencar prioridades, tudo isso é importante. E por último, vem os remédios, que tem as vitaminas como a L-carnitina, tem o Mantidan, que são os 2 principais que são usados. Tenho 3 casos de esclerose múltipla na família. Quando tive o primeiro surto, transpirava muito à noite. Voltei a transpirar em excesso novamente. Seria surto? Olha, acho que não, Jaque. Provavelmente não é um sintoma típico de surto, não. Minha filha, 16 anos, foi diagnosticada há 2 meses. Estou tentando me acostumar com tão grandes sustos. Tem me ajudado bastante. Tamo aí pra isso. Exame aquaporina 4 não reagente. Pode explicar melhor? Posso sim. Eu, Jéssica AP.
Então, Jéssica, você fez um exame chamado anticorpo antiaquaporina 4. Esse exame não tem nada a ver com a esclerose múltipla. Ele serve para ver uma doença chamada neuromielite óptica, que é uma doença completamente diferente. Até no YouTube, se tu for lá, tem um vídeo sobre esclerose múltipla e neuromielite e as diferenças. Então, assim, às vezes uma doença pode confundir com a outra. Até alguns anos atrás, eles não sabiam a diferença de esclerose e neuromielite. Até que foram descobrindo e viraram duas doenças diferentes. Antes era uma coisa só, e agora virou duas doenças separadas. Então a gente sabe que os pacientes que têm neuromielite também fazem lesões no cérebro, fazem lesões no nervo óptico, fazem lesões na medula, mas esses pacientes têm esse anticorpo, que é o anticorpo antiaquaporina 4, positivo. Então, se tu tem um anticorpo positivo, tem grandíssimas chances de você não ter esclerose, mas na verdade ter neuromielite óptica. E se tu tem um anticorpo antiaquaporina 4 negativo, a gente começa a descartar a neuromielite, e dependendo das suas lesões, a gente volta a pensar em esclerose múltipla. Não, tomar vacina. Quanto tempo após o surto tomar vacina? Pelo menos uns 30 dias. Já podemos sonhar com a cura da esclerose? Olha, sonhar pode o tempo inteiro, a partir de qualquer momento. Quando começar a se tornar uma realidade, eu vou ser o primeiro a divulgar. A gente ainda está longe. Eu acho que o que a gente mais se aproxima da cura da esclerose é aquele segundo vídeo que tem lá no meu YouTube. Eles estavam fazendo uma pesquisa que conseguiram ajudar muito, assim, quase que estagnar a esclerose de muitos pacientes. Ainda estão em uma fase experimental, mas já ajudaram muitas pessoas. Então sonhar dá pra sonhar, mas ainda acho que não tá tão próximo não, infelizmente. As 3 ressonâncias não foi capturado contraste nenhuma. Então isso é bom, Juma. Significa, Maria. Significa que a doença não está inflamada, não está com lesões ativas, nem lesões recentes. Tem alguma diferença entre fazer ressonância na máquina aberta e fechada? Tenho hemifobia. Olha, Ivanilda. Geralmente as máquinas abertas elas são de menores potências, então a imagem pode ser um pouco inferior. Então, conversa com o seu neuro. Se a tua doença está estável, é só um exame de acompanhamento, faz na aberta e vai monitorando. Mas se é um exame mais importante, para ver se está em surto, se não está, se aconteceu alguma coisa, pede para fazer consideração na máquina fechada, que a imagem vai ser melhor. Dani Pom. Fora o JC, mais algum exame antes do natalizumab? Especificamente para o natalizumab, não. Tem que fazer em todo mundo, hemograma, fígado, rim, essas coisinhas assim. Mas o natalizumab tem que fazer tuberculose, como qualquer outra medicação, mas o JC é o único mais diferentão, assim, pro natalizumab. Vou fazer exame de admissão numa empresa, TJ em 60 e GP 25. Será que vão implicar? Primeira infusão de Ocrevus, tive que vacinar hepatite B. Olha, acho que não, Yessa. Fala que tu... Geralmente esses valores, TGP 60, TGO 60, TGP 25, pode ser normal para uma pessoa que tenha gordura no fígado, que bebe um pouquinho de álcool de vez em quando. Acho que eles não vão implicar não, fique tranquilo. Qual seria o tratamento para bexiga neurogênica ou sequela da esclerose múltipla? Jéssica Fernanda. Então, como muito na esclerose, o tratamento da bexiga neurogênica ele também começa com as medidas comportamentais. Então, o mais importante de tudo é você melhorar os comportamentos. Não se entope de água 1 hora antes de sair para a rua. Então, você tem que saber o horário de tomar água, a quantidade de tomar água. Então, aos poucos, você vai começar a melhorar os seus hábitos de beber água. Então, faça pausas e vá no banheiro preventivamente. Tu vai sair de casa, mas tu não tá com vontade de ir no banheiro, mas vai mesmo assim. Esvazia a bexiga, porque daqui meia hora tu vai querer e vai estar no meio da rua. Então, tem que melhorar o comportamento de beber água, escolher os melhores momentos e também fazer pausas e idas frequentes e programadas antecipatórias ao banheiro. Fora isso, daí começa a entrar as medicações. Existe o Retemic, que é o oxibutinina, existe Botox na bexiga, mas de longe, de novo, o mais importante são as medidas comportamentais. Dor nervosa no pescoço, pode ser surto? Muito difícil. Diminuição no tamanho e densidade da lesão que eu tinha, nenhuma captação de contraste. Então tá ótimo, Maria. 2 lesões pequenas na ressonância, tem que fazer pulso? Olha, Braulio, a gente só faz pulso se a pessoa tá com sintomas. Então, se essas 2 lesões pequenas apareceram na ressonância e você não está sentindo nada, eu geralmente não indico pulso. Mas se essas 2 lesões pequenas apareceram na ressonância e elas estão te causando sintomas de surto, fraqueza no braço, fraqueza na perna, visão embaçada, formigamento, daí dá para fazer pulso sim. Remoção de tatuagem a laser segue o mesmo a lógica dos outros procedimentos em relação ao risco de surto? Provavelmente sim. Se tiver tudo estável, tudo tranquilo, dá pra fazer e ir observando. Surto cerebelar seria em caso de troca de medicamento?
Thaís HS Maia. Depende de qual remédio que você tiver, sim. Muito provavelmente sim. Qualquer tipo de surto, pra mim, já é um motivo de subir pra um remédio melhor. Principalmente se tu tiver naqueles remédios mais iniciais, mais leves. Eu já aproveitaria e subiria por um de alta eficácia. Se você tiver um tratamento de alta eficácia, daí a gente segura um pouquinho a mão, assim, pra não ficar trocando tanto a medicação. Mas se tiver um remédio mais leve, eu trocaria sem dúvidas. Uma outra dúvida, ao longo desses 10 anos, a única coisa que eu observei é que minhas palmas das mãos estão sempre formigando. Conforme canso, o formigamento aumenta. Tem a ver com tuna do carpo? Pode ter a ver com tuna do carpo, pode ser uma sequela da M que tá piorando com o teu cansaço também. Melhorar. O que faz o paciente de MPP melhorar? Fora o remédio. O mais importante é atividade física regular, o máximo que puder. Reabilitação preventiva, exercícios cognitivos preventivos, terapia pélvica preventiva, tudo que você puder fazer preventivo, alimentação saudável, tudo isso ajuda na MPP, fora o remédio. Boa noite, boa noite. Tenho M, um dos sintomas é um nistagmo, outros sintomas melhoraram, mas o nistagmo só piora. Por que será? Pode ser que as suas lesões mais importantes estão na região do nistagmo. Dá pra fazer Nicius Pix. Dá pra fazer fisioterapia ou terapias ópticas para reabilitar o nistagmo. Tem medicações que funcionam. Eu tenho um paciente que eu tô cuidando que o mais importante, ele ficou muito mal, mas recuperou quase tudo, mas só sobrou o nistagmo que não tá querendo ir embora. Então eu fiz uma revisão pra gente tratar ele. A gente já tentou gabapentina, topiramato, baclofeno, e o próximo passo a gente vai tentar memantina para amenizar o nistagmo dele, se não melhorar. Além das terapias ópticas e fisioterapia visual. Qual é mesmo o nome do hotel que o senhor comentou para quem vai no encontro? Eu acho que é Barigui Park Hotel. Depois eu posto ele de novo nos stories, mas é Barigui Park Hotel. As novidades que eu vi no congresso, muita novidade, não vai dar tempo. Como que dá essa doença? Ninguém sabe como que dá essa doença. 4 medicações diferentes com falha terapêutica, posso estar com o diagnóstico errado? Tudo pode, Ana Paula, mas também pode ser esclerose. Qual a consequência de fazer ressonância sempre com sedação, Fernanda? Olha, se tu tem indicação de fazer com sedação, não deve ter maiores problemas não. A anestesia já evoluiu muito e hoje em dia é muito segura. Tem gente que faz endoscopia todo ano, tem gente que faz colonoscopia todo ano. Então não tem maiores problemas fazer o exame com sedação. Você vai fazer muitas anestesias seguidas só, mas grandes problemas não tem. Minha irmã tinha esclerose e eu também fui diagnosticada. Tenho 3 filhos, eles podem ter? Podem, mas é um risco baixo. Como eu falei no começo, é um risco um pouquinho maior do que os meus filhos. É um risco um pouquinho maior que os meus filhos, mas continua sendo um risco muito baixo. Quero ser voluntário na minha pesquisa. Me manda um direct com o seu caso, para mim ver se encaixa nos critérios do patrocinador. Por que o Copaxone deu alergia e quase tampou minha garganta e morri? Quase morri. Porque todo remédio tem risco de alergia, não tem um motivo. Tomar vinho, uma taça nesse inverno todos os dias pode fazer mal? Não. Pode tomar. Uma nova placa em transição. Surgiu uma lesão nova na sua ressonância, Jô. Formigamento insistente nos pés pode ser surto? Se for algo novo que você não tinha antes, pode ser sim. Não tive manchas no cérebro e aumento das manchas na medula pode ser esclerose, vou te encaminhar os exames. Olha, sem manchas no cérebro não pode ser esclerose, impossível. Obrigatoriamente para ser esclerose tem que ter manchas no cérebro. Mas pode ser que você tenha uma pré-esclerose, uma CIS, MOG, neuromielite, alguma coisa tem que ter, tem que ir atrás do diagnóstico. Tecfidera de alta eficácia? Não! Leve, baixa eficácia. Já tive surto de dor no trigêmeo e voltei a sentir choques na boca. Pode ser surto ou sequela? Daniele Sade. Pode ser as duas coisas. Vai depender de uma nova ressonância. Se a ressonância estiver tranquila, deve ser sequela. Se tiver com manchas novas, deve ser surto. Qual a chance de ter surto? Neuromielite óptica pegando Covid? Só falta que você pegou, Amanda. Não existe um valor pra dar, assim. Provavelmente o risco é baixo, porque a gente tá te tratando, você tá com remédio, tá com corticoide. Mas se cuide, se proteja, mas eu não tenho um valor pra te dar. Formigamento nos pés pode ser surto. Faço tratamento pra M há 11 anos com Copaxone e nunca tive surto. Queria saber os tipos de surto. Oi, Ivanilda, os tipos de surto podem ser embaçamento da visão, formigamento sem falta de visibilidade em qualquer região do corpo, fraqueza do braço, da perna, falta de equilíbrio, de coordenação, descontrole da bexiga, tudo isso pode ser sintomas de surto. A idade influencia na escolha do medicamento? Sim! Influencia sim. Posso ter surto mesmo sentindo sintomas de surtos velhos? Sim!
Surto pode ser um sintoma completamente novo, ou então um sintoma velho que estava desaparecido e que voltou. Então isso tudo pode ser surto. Novas manchas significa novo surto? Geralmente sim. Sem surtos, quase 2 anos, com tech, trocar, time que tá ganhando não se mexe. Por enquanto mantém, até porque não dá pra justificar pro convênio por que você quer trocar pra um remédio mais forte, justificar pro SUS, menos que você tenha surtos ou lesões. Então por enquanto dá pra manter, e mais pra frente pensa em trocar. Meu nome é Silvânio, médico da Justiça Federal, falou que eu tô curado da esclerose múltipla. Não existe cura da esclerose múltipla, ou você nunca teve ou tá com ela estável. Aumento das manchas da medula pode ser um surto? Pode. Natalizumab tem alguma reação que eu possa prevenir? Olha, Vinícius, as reações mais temidas do Natalizumab é a LEMP, que eu falei no começo da live, e as reações infusionais. Então quem faz é um remédio que faz na veia uma vez por mês. Então tem que ficar atento com alergia, reação, formigamento, mal-estar, garganta, essas coisas assim. Se você estiver tendo essas reações, dá para prevenir fazendo antialérgico umas horas antes do remédio. Fora isso, as outras reações mais comuns dele é dor de cabeça e fadiga, que não tem muito como prevenir não. Pregabalina ajuda na melhora dos estagmos no rosto? Provavelmente não sei o que é a pergunta, mas ajuda. É possível melhorar a marcha, diminuindo o sinal dela? Sim. Desconfio que minha filha tem esclerose múltipla há muito tempo, pois o diagnóstico já tinha 15 lesões no cérebro, primeiro surto aos 27 anos. Lembro de quando era adolescente já tinha muita fadiga. É bem possível de que ela tenha doença há muito mais tempo do que o momento do diagnóstico. É necessário fazer ressonância após um surto? Não é obrigatório, mas é de bom tom. Se tiver ressonância acessível, eu prefiro fazer em todo mundo. Quando a gente não faz ressonância em surto é por exceção, assim, acabou de fazer, a máquina estragou, tá sem, daí não faz, e faz a pulso. Mas a grande maioria das vezes faz ressonância a cada surto, sim. Um remédio para quem tem prurido? É difícil dizer aqui. Alguma região de São Paulo, alentuzumab na farmácia. Olha, Ana Paula, se o médico indicou o alentuzumab, ele já está incluído nos protocolos do SUS. Mas está em falta no Brasil inteiro, as farmácias do SUS não compraram ele ainda. Mas se o médico te indicou, vai atrás da Justiça, Defensoria, é um remédio que está incluído no SUS, eles têm que dar um jeito de te dar. Posso ter lesão sem surtos? Sim, completamente possível. Tenho muita área do cérebro que não tem função nenhuma, que são áreas de reserva ou áreas de neuroplasticidade. Então é bem comum ter lesões novas e não ter surto, não sentir nada. O que é pré-esclerose? Pode ser a CIS. Existe um negócio chamado CIS, que é Síndrome Clínica Isolada. Que é quando a pessoa tem uma lesão na medula, uma lesão no cérebro, uma lesão no nervo, mas por algum motivo ela não preenche todos os critérios necessários para chamar de esclerose múltipla. Que tem que ter uma quantidade de lesões, as bandas. Então a pessoa que tem lesão em algum local do corpo, na ressonância, mas por algum detalhe não preencheu os critérios da esclerose, a gente chama de CIS ou de pré-esclerose. Pode ser que daqui a algum tempo surja uma nova mancha e vire esclerose definitiva, ou pode ser que ela fique para sempre nessa pré-esclerose e nunca mais se incomode. É normal ficar sempre com formigamento? Não é normal, mas é uma sequela bem possível dos surtos. É bom trocar a medicação? Uso Copaxone, a conclusão está escrita possível controle evolutivo de esclerose múltipla. Tem que ver com o neuro para trocar. Medicamento para desequilíbrio, sintoma que mais me incomoda, parece que estou bêbado. Dá para tentar o Fampira, a Cairo. Esse é um remédio chamado Fampira. Ele é meio carinho, mas dá para fazer um teste com ele para ver se tu caminha um pouquinho melhor. Se caminha melhor, dá para comprar ou pensar em judicializar depois. Mas atividade física e fisioterapia também ajuda muito. Fampira, Fampyra, Fampira. Como ficamos sabendo desse estudo? Vitória, tem muitos perfis por aí que divulgam, mas dá para ir atrás e falar no centro, falar com os perfis da sua região, associação de pacientes. Sônia, como descobrir se estou em surto? Basicamente você vai ter um sintoma novo ou a piora de um velho vai fazer uma ressonância. Daí você vai saber se está em surto. Ficar nervosa pode causar surto? Nervoso nunca é bom. Nervoso nunca é bom, mas assim, não tem nenhuma grande relação direta com ficou nervoso e teve um surto. Pode acontecer, mas é difícil dessa certeza. Tô com a visão bem ruim.
Fingolimod tem eficácia por muito tempo de uso? Tem, pra sempre, não tem necessidade de trocar. Carbamazepina, pregabalina, defaza corte na farmácia do SUS. Ó, Amanda, tá ficando pesado pra comprar. Carbamazepina tem no postinho. Pregabalina não tem em lugar nenhum. Pregabalina, tem o primo da pregabalina, que é o gabapentina, que tem também no postinho, aqui em Curitiba. Defazacort não tem, mas tem o primo, que é o prednisona. Então depois você me avisa lá que a gente consegue te tratar 100% com medicações do posto. Vou iniciar o Crevos, intenção de fazer uma ressonância, a última é outubro de 21. Eu faria sim, Jaque. O tratamento dessa pré-esclerose é igual aos da M? Olha, Victor, existe bastante divergência sobre se vale a pena ou não vale a pena tratar a pré-esclerose. Porque alguns pacientes nunca vão sair dessa pré-esclerose e alguns vão virar esclerose. Então é bastante individual se trata ou se não trata, a gente usa outros fatores, discute bastante com o paciente, mas se for tratar, os remédios são os mesmos da esclerose, sim. Como que o calor piora a M? Belli Cruz. Então, o calor não faz mal para a doença, não faz lesões novas aparecerem, não faz lesões velhas crescerem. Quem gosta de calor vai, se enfia lá na praia, pega sol, torra, não vai fazer mal para a doença. Mas o calor pode piorar alguns sintomas que vocês têm, como fadiga, pode piorar uma sequela, pode piorar um sintoma velho, porque o calor prejudica aquela passagem da informação na bainha de mielina. O calor deixa mais lento aquela passagem. E se já é uma passagem que está corrompida pela esclerose, fica mais lento ainda. Então sintomas velhos voltam a se manifestar, talvez sintoma que você nunca teve, de tão leve que era, pode aparecer, mas não faz mal. Pode pegar quanto calor quiser, não vai fazer lesões novas aparecerem, mas pode te deixar bastante cansada, bastante fadigada, com pseudo-surtos, sintomas velhos aparecendo. A vitamina D é um dos remédios que posso retirar no SUS? Nícios, acredito que não. Estou em dúvida se passei para a secundária progressiva. Black holes, sem lesões novas, mas pior nas sequelas. Thaís, é muito difícil saber quando que passou para a secundária progressiva. Às vezes nem neuros muito experientes, te acompanhando por 1, 2, 3 anos, tem essa certeza. Então é totalmente normal você ter essa dúvida. Mas do jeito que você descreve, é uma possibilidade sim. A ressonância está normal, tem black hole, está piorando as sequelas, é um risco de ter passado para a secundária progressiva sim. Em quanto tempo de uso, natalizumab, o neuro acha que está correto a terapia? Depois de uns 2, 3 meses, umas 2, 3 aplicações, a gente já sabe que ela vai estar entregando 100% do que ela pode te entregar. Então, depois de 2, 3 meses, se parou de dar surto, o remédio está bom. Parei de tomar antidepressivo por conta própria. Posso ter depressão por conta da M? Vânia. A depressão e a M tem algumas peculiaridades. Então, só pela M ser uma doença neurológica crônica, sem cura, já aumenta o risco da pessoa ter depressão, assim como diabetes, câncer, tudo isso são doenças que a pessoa tem e só por tê-las já aumenta a depressão. A M, por ser uma doença neurológica crônica e mexer com circuitos cerebrais, aumenta um pouquinho mais ainda o risco de depressão. Então não é recomendado que pare os remédios por conta e você pode ter depressão sim, então conversa com o seu médico. Dificuldade na fala após o surto melhora? Pode melhorar, tanto com a pulso quanto com a fono depois. Quais critérios para saber se a medicação está dando certo? Não ter surtos, não ter progressão, não ter lesões novas na ressonância, não está piorando o potencial evocado visual, não está piorando o ACT, não está piorando o neurofilamento, não está piorando cognição, não está piorando velocidade de marcha, não está piorando o teste dos 9 pinos no buraco, 9 hole, não está piorando tudo que você imaginar. Se não estiver piorando, você está dando certo com o remédio. Para fazer ressonância precisa de contraste, luz no horizonte? Não! Não é obrigatório contraste em todas as ressonâncias. A gente só indica contraste nas ressonâncias quando é a primeira ressonância para fazer diagnóstico, quando é a primeira ressonância depois de iniciar um tratamento, ou na suspeita de surto. Basicamente quando a gente indica contraste. Todas as outras não precisa fazer contraste. Quinta dose da vacina, quanto tempo depois do ocre? 4 meses. Doutor, estava alguns 3 dias atrás com uma audição meio estranha, parecia que tinha algo tampando um pouco meu ouvido, fazia tipo uma pressão na cabeça, pode ser surto? Muito difícil esse sintoma isolado ser surto. Amitriptilina e gabapentina é igual? No último surto o médico prescreveu os dois. Não é a mesma coisa, cada um tem a sua função. Não faz mal tomar vitamina D de 50 mil por semana, não.
Faço uso desde dezembro 21, Tecfidera, muitos efeitos colaterais. Acho que o óleo CBD me fez muito bem. Processo desmielizante que não é relacionado a M? Sim, Aldis. Desmielizante é um termo genérico para tudo que mexe com a bainha de mielina. Então, esclerose faz desmielizante, MOG faz, neuromielite faz, e uma série de outras doenças também podem fazer processo desmielizante. Então, desmielizante não é obrigatoriamente esclerose múltipla. Posso colocar prótese de silicone? Renata, desce lá no feed, arrasta bastante que vai ter um post sobre isso lá. A princípio pode, não tem evidência de que ela tenha maiores relações com a esclerose múltipla. Qual o valor de vitamina B12? Eu gosto de manter acima de 500 no sangue. Como descobrir se estou em surto? Sintomas novos com ressonância. Após segunda infusão do Ocrevus, pernas bambas, normal? Tem que avaliar com o seu neurocarva para ver se não pode ser um surto, pseudo-surto, alguma outra doença não relacionada à esclerose mexendo com as suas pernas, mas não é algo completamente normal, não. O Rituximab faz efeito em quanto tempo depois da primeira infusão? Uns 2-3 meses já está fazendo efeito. Falar um pouco sobre o tanto que o emocional influencia na M. Então o emocional influencia muito na esclerose múltipla. As últimas 2 lives que a gente fez foi saúde mental na esclerose. E mesmo quem não tem esclerose, o emocional já influencia. Então, eu que não tenho, quando a gente está passando por situações difíceis, fica totalmente para baixo, improdutivo, não faz nada. Quem tem EM vai sofrer do mesmo jeito. Se o emocional não está bem, sua sequela vai falhar mais, sua perna vai falhar mais, sua visão vai piorar mais, seu humor vai piorar mais, seu relacionamento com as pessoas vai piorar mais. Então, o emocional influencia demais a esclerose múltipla. Tanto em quem tem esclerose quanto em quem não tem. Fenebrutinib da Roche, esse remédio tem estudo clínico, se você tem algo a respeito. Então, Carla, esse Fenebrutinib é um daqueles BTKI, que tem vários BTKIs sendo estudados hoje em dia, que são remédios em comprimidos para esclerose, que prometem ser muito eficazes, têm mostrado bons resultados. E é para esse remédio que eu estou recrutando alguns pacientes para estudo aqui em Curitiba também. Os estudos têm se mostrado muito bons, com altas taxas de eficácia para controlar a doença, tanto em casos progressivos quanto em casos recorrentes, remitentes, com bastante segurança também. E é um comprimido, então um ótimo remédio. Estamos esperando sair as publicações oficiais. Em algum caso de estabilização da doença, você já cheguei a suspender o remédio? Ainda não, Samuel, porque não tenho tantos anos assim de pacientes tratando AM. Não tenho certeza se algum dia eu suspenderia. Eu ainda sou mais do time que mantém os remédios, a menos que esteja fazendo muito mal para tirar. Quando o neuro pode dizer que a esclerose está em remissão? Eu digo quando ela não está dando surto, nem lesões novas, nem progressão. Aí ela está em remissão. Dificuldade em lembrar como escrever palavras, é como se eu nunca tivesse visto algumas palavras. Como melhorar a memória? Atividade física, alimentação, caderninho. Faz uma avaliação neuropsicológica, faz reabilitação neurocognitiva, cuida da depressão, cuida do humor, cuida dos relacionamentos, dorme bem, cuida do sono, tudo isso para melhorar a memória. Transplante de medula óssea para cura da esclerose múltipla, Vi.Trajano. Então, esclerose múltipla, como uma boa e velha doença autoimune, provavelmente também tem origem na medula óssea. A medula óssea é a nossa medula que produz as células, os anticorpos, os linfócitos, os leucócitos do nosso corpo. Um dos tratamentos para a esclerose múltipla é o transplante de medula óssea. Mas ele é muito arriscado. Tem algumas taxas de óbito, 10, 15, 20% às vezes de óbito, de paciente que morre. E são taxas que a gente não vê com nenhum outro remédio. E além disso, não é uma cura em quem sobrevive e não está curado. Alguns podem voltar a ter doença. Então é um tratamento arriscado, agressivo, que não dá uma certeza sobre a cura, e a gente tem medicações muito eficazes com muita segurança hoje em dia. Ressonância de 6 em 6 meses com contraste pode prejudicar. Se tu ficar fazendo por muitos anos, pode ser que tu acumule contraste. Por pouco tempo não tem problema, mas fala com o neuro que talvez não precise fazer contraste toda vez. Essa nova placa em transição, compensa trocar? Tem que ver o que... Eu não consigo dizer certinho, Gil Maria, sem o laudo completo. Nata é um bom medicamento, é ótimo, gosto muito. Para o diagnóstico da doença desmobilizante, precisa de lesão na ressonância? Sim. Obrigado. Ontem me foram 12 vezes fazer contraste. Não precisa ficar fazendo toda vez, não.
A endócrina disse que não se deve tomar vitamina D 50 mil por semana por mais 6 semanas, é isso mesmo? Não, Amanda, eu deixo pra sempre 50 mil por semana. Depende de quanto tá o valor do sangue. Se for suficiente para manter acima de 60 no sangue, eu vou mantendo, não tem problema não. Punção lombar com bandas positivo é definitivo para M? Não. Punção lombar com bandas positivos é sugestivo de M, mas não é definitivo. Não existe nada definitivo para M. M, o diagnóstico, são vários critérios que vai juntando. Mas quem tem bandas positivo no líquido da punção tem uns 85, 90% de chance de ser M. Então já favorece o diagnóstico sim, mas não é definitivo. Tem outras doenças que também dão as bandas positivas no líquor. Pode aparecer uma nova lesão desminimizante na ressonância e não ter nenhum sintoma novo? Acho que já falei sobre isso hoje. Medicação baixa um pouco a imunidade, a chance de eu ter candidíase aumenta? Sim, Sônia. Depende do remédio que você usa, mas sim. O que fazer para melhorar a imunidade usando rituximab? Tem que monitorar as imunoglobulinas. Pedir para o seu neuro fazer esse exame, porque se elas estiverem baixas, precisa repor. Fora isso, é o que qualquer pessoa tem que fazer para melhorar a imunidade. Atividade física, alimentação, sono, estresse, tudo isso. Não precisa tomar nada diferente. Relação de M com TDAH? Não tem uma relação muito direta. TDAH está sendo uma doença muito comum hoje em dia e invariavelmente um ou outro paciente vai ter M também, mas a M pode dar um fenótipo, manifestações cognitivas parecidas com TDAH que chegam a confundir, porque ela pode dar dificuldade de processamento, raciocínio, atenção, então ela pode confundir com TDAH. Fazendo pilates 3 vezes por semana, estou me sentindo bem melhor, que bom, isso aí. Zumbido no ouvido, parece um grilo, cigarro, é normal ter? Olha, não é normal, senão todo mundo teria, mas também geralmente não é nada mais sério. Isso é um tratamento de cirurgia para parar de usar sonda vesical, bexiga neurogênica decorrente da M, Samuel? Com certeza existe algo a ser feito, não acho que seja definitivo. Tem que estudar seu caso por inteiro, com um urologista, neurologista. Mas existem medicações para bexiga, para incontinência urinária, existe cistostomia, existe botox na bexiga, tem um monte de coisa que tem para fazer. Fisioterapia pélvica. Em surto, tomar analgésicos pode mascarar o sintoma? Não, só vai tirar a dor. Mas dor dificilmente é surto. Natalizumab baixa imunidade? Provavelmente não, quase nada, não mexe muito não. Ser vegetariana pode prejudicar a M? Não como carne, todo mundo fala que piorou por falta de proteína. Olha, Luciene, só pelo fato de ser vegetariana não faz mal não. Agora, se tuas vitaminas estão baixas, daí sim. Mas eu conheço um monte de vegetariano que tem uma saúde muito melhor que a minha, tem vitaminas muito melhor que a minha. Então acompanha com a nutricionista que te cuida, com o endócrino, cuida das tuas vitaminas, faz um aporte de proteína por outras vias e manda ver, não tem problema não. Minha irmã tomou Rebif 3 vezes por semana, não teve mais surtos, o médico pode diminuir a dose? Carla, não. 3 vezes por semana e não pode diminuir, é sempre 3. O que acha do CBD para convulsão? MWL-Axi. CBD para convulsão é bom, tem as suas indicações em alguns perfis de convulsão. Vou aproveitar para falar sobre CBD na esclerose múltipla, também é bom, tem as suas indicações. CBD na esclerose múltipla não serve para prevenir surtos, não serve para prevenir lesões, não trata a doença, mas trata uma série de sintomas como espasmo, dor, fadiga, espasticidade. Então ele é excelente para esse tipo de sintomas e funciona muito bem. Vim para Pernambuco. Tecfidera, mas parece que vive em surto, é normal? Não, não é normal parecer que vive em surto. Pede para trocar o remédio, qualquer coisa. Alguma relação entre esclerose múltipla e enxaqueca? Nada tão direto, mas quem tem esclerose múltipla costuma ter mais enxaqueca, quem tem enxaqueca tem um risco maior de ter esclerose. Mas são riscos pequenos, assim, nada tão relacionado não. Fingo limode não fez bem. Parei. Tecfidera é fraco, quando toma parece que estou em surto. Pede pro neuro trocar de remédio. O que fazer para melhorar a visão? Tratar os surtos, se for um surto. Existem algumas técnicas de reabilitação, tipo uma fisioterapia da visão. Basicamente isso. Tratamento de 4 meses com Tecfidera, os leucócitos estão acima de 7.000, isso é bom?
não tem relação entre ser bom ou não. Vou tomar pela primeira vez a medicação, tô ansiosa. Por ser a primeira vez, posso ter muita reação. Dulce. Depende de qual remédio que vai ser, Dulce. CBD para rigidez, funciona. Sempre que tomo Tecfidera. Parece que tô em surto, só piorei. Sou gêmea univitelina, tenho M, minha irmã não, fui sorteada. O risco dela ter é uns 20, 25% o STRAC. Não precisa fazer nenhum tipo de exame na irmã, mas ela tem que ficar de olho nos sintomas. Olá, doutor, como doente que pode ter na imagem lesões isquêmicas em vez de desmineralizantes, como o doente sabe? Ótima pergunta, Afonso. Então, a gente se baseia para saber se as lesões são isquêmicas ou se as lesões são desmineralizantes pela clínica, então pela história. Então, lesões isquêmicas, geralmente os sintomas são hiperagudos. De um segundo para o outro, a perna paralisou. Na esclerose, nas desmineralizantes, geralmente o sintoma vai ao longo de um dia, 2 dias, 3 dias, paralisando. Então a gente começa pela história. Além da história, a gente também olha as características da imagem, a idade do paciente. Então, pessoas jovens têm um risco muito maior de que aquela mancha seja desmineralizante. Pessoa de 80 anos tem um risco muito maior de que aquela mancha seja isquêmica. As comorbidades, pessoa que tem diabetes, pressão, tireoide, colesterol, tem um risco maior para isquêmica e tem um risco menor para desmineralizante. E as características da imagem. Então, quando a gente olha a ressonância, todas aquelas chapas que vêm, cada imagem diz uma coisa pra gente. Então, olhando as imagens, a gente consegue ver a localização, o tamanho, o formato, alguns sinaizinhos específicos, interface caloso-septal, trajeto perivenular, veia central, anéis de ferro, lesões de fibras em U, cortical, um monte de coisa que fala mais a favor de ser desmineralizante do que a favor de ser isquêmica. Medicação a ser tomada é natalizumab. O risco de reação é muito baixo, uma minoria que tem reação com ele na primeira dose. Normal tomar remédio e ficar com o rosto vermelho e o tórax. Imagino que seja o Tecfidera, Elis. É uma reação bem comum dele. Quando que o portador de M pode ser considerado PCD? Vitrajano. Então esses dias eu postei lá nos stories os critérios de PCD que estão na lei. Então não é tão simples ser PCD. Não é todo mundo que tem EM que automaticamente vira PCD. Para ser PCD tem que ter deficiência, tem que ter uma sequela. E se não me engano, lá nos critérios da lei, o que eles consideram como deficiência? Então uma cegueira monocular, não enxergar mais nada com o olho, uma paralisia de um membro, uma perna, um braço que não funciona mais, ou uma fraqueza moderada de 2 membros, um lado do corpo que não funciona mais tão bem. Então tem alguns critérios para ser PCD. Não é todo mundo que vai ser PCD, não. Dor na panturrilha, impulso, pode ser surto. Meu médico passou para 7 meses o Ocrevus. É difícil ser surto, uma dor na panturrilha, Amanda. Muito difícil. Quando tem placa na coluna cervical e dorsal, o remédio de primeira linha ainda é indicado? Olha, Ju Maria, excelente pergunta. Na minha opinião, não. Quando tem manchas na medula, eu dificilmente gosto de usar remédio de primeira linha. Eu quase nunca gosto de usar remédio de primeira linha. Mas quando tem mancha na medula, já indica uma doença um pouquinho mais forte. Mancha na cervical, mancha na torácica, alinhar com outros fatores, mas geralmente eu passo o trator na primeira linha e vou direto para a segunda, terceira, quarta linha de medicação. Para mim é só questão de tempo. Alguém com mancha na medula usando um remédio de primeira linha para ter uma falha. E eu não quero que vocês tenham nenhum tipo de falha. Meu objetivo é 0 falhas, então eu passo direto para outras linhas quando tem mancha na medula. Toma 2 meses de Tecfidera, a gente pode trocar, só tomar causa de diplopia. Geralmente tem que esperar uns 6 meses para dizer que o remédio está falhando, Giz Oliveira. Mas se está tendo efeitos colaterais com ele, pode trocar a qualquer momento. Se a doença não é hereditária, como os filhos e irmãos podem ter doença? Mas é hereditária, é um pouquinho hereditária. Não é assim 100% hereditária. Que o pai tem, o avô tem, o bisavô tem, o filho vai ter e todo mundo vai ter. Não é assim 100%. Ela tem um risco hereditário. Os filhos de quem tem um risco um pouquinho maior do que o normal de ter. E os familiares também têm um risco um pouquinho maior. Ainda assim, um risco muito baixo, porque a hereditariedade não explica toda a doença. A gente ainda tem fatores do ambiente que a gente não tem certeza do que são, que também contribuem muito, como vitamina D, estresse, o vírus Epstein-Barr, outros tipos de vírus, agrotóxicos, um monte de coisa que a gente não sabe o que é.
Mas então é algum casamento que deu errado. Sua genética com alguma coisa do ambiente que deu errado para você ter esclerose. Já fiz a segunda infusão do Ocrevus, mas sinto que estou piorando ainda. Tenho MSP. Eden Barankiewicz. Então eu vou responder essa e eu vou dar um aviso para vocês. O que é muito importante quando a gente está tratando de alguém com EM é saber quais são as perspectivas com cada remédio. Quando a gente está falando de esclerose múltipla primária progressiva e secundária progressiva, quando a gente entra com um remédio, por exemplo, o Ocrevus, a gente não tem... Na verdade, nenhum paciente, mesmo os remitentes recorrentes, o remédio nunca tem que ser a promessa de que você vai melhorar. Ah não, toma aqui o Ocrevus que isso vai melhorar essa fraqueza na perna. Toma aqui o Ocrevus que isso vai melhorar essa caminhada. Toma aqui o Ocrevus que isso vai melhorar essa memória. Você não vai melhorar com remédio preventivo. Não adianta trocar Copaxone pro Fingolimod, pro Ocrevus, pro Talizumab para melhorar o que você já tem. Para melhorar o que você já tem hoje, se for um surto, é pulsoterapia e plasmaférese. Se não for surto, tá com uma sequelinha meio estável, é reabilitação. Fisioterapia, caminhada, atividade física, pilates, tudo que você imaginar para melhorar o que você já tem. Trocar por um remédio mais forte, começar um remédio mais forte, não vai fazer melhorar você o jeito que você está hoje. Trocar por um remédio mais forte, geralmente significa que vai fazer você te prevenir daqui para frente. Não deixar ter mais surto, diminuir a velocidade de progressão, mas nem sempre interrompe a progressão, ela pode continuar acontecendo, mas de maneira mais leve. Então sempre que a gente começa um remédio ou troca de remédio, temos que saber que o objetivo não é melhorar o que já aconteceu, mas sim prevenir que daqui para frente não piore. Para melhorar o que já aconteceu é a reabilitação, como a gente conversou. Eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos, então eu gostaria de dar um aviso final antes da gente terminar. Que é o seguinte, agradecer a todo mundo que esteve aqui, chegamos quase 100 pessoas, 94 agora, que se abstiveram do domingo de assistir o Faustão, nem sei se passa mais Faustão, Luciano Huck, novela, Fantástico, não sei, eu não assisto mais a Globo, mas então quase 100 pessoas que saíram do conforto do WhatsApp, de ficar lá no Instagram passando reels pra cima, do TikTok passando pra cima, ou de fazendo o que quisesse com o celular, com a televisão, e ficaram aqui assistindo a gente responder perguntas por 1 hora sobre esclerose múltipla. Fico muito feliz quando vejo muita gente aqui presente. Se tivesse 1 pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas assistindo, eu falaria com a mesma empolgação tudo que eu respondi aqui para vocês. Para mim é muito fácil, eu gosto muito de passar para frente informação de esclerose múltipla. E, infelizmente, muito do que vocês me pedem, eu gostaria de responder mais a fundo, mas eu tenho que ter mais detalhes das informações. Às vezes vocês mandam uma pergunta de uma linha, que eu precisaria de 1 consulta, 2 consultas para dar essa certeza para vocês. Então, eu não estou fugindo das respostas, sempre que eu posso eu respondo o máximo possível para ajudar, mas eu sempre faço o melhor para não prejudicar vocês com uma resposta superficial. Então, de novo, agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Eu vou continuar respondendo as perguntas, eu só gosto desse agradecimento final antes que apareça meu cronômetro para finalizar a live. E continue acompanhando, se você está vendo no YouTube, no Instagram, onde for, ao final da live, se estiver no feed, curte, comenta, compartilha, manda pro seu story, manda no grupo do Zap, para movimentar mais, para a galera assistir mais, me conhecer, ajudar mais pessoas, fazer com que a informação chegue mais gente que está necessitada. Tem muita gente, meu maior objetivo é atingir as pessoas que são pouco assistidas. Tem muita gente no interior que não consegue consulta com o neuro, não consegue mensagem com o neuro, demora demais, não consegue mostrar exame, tirar dúvida, precisa viajar 300 km, 500 km, 600 km para consultar com o neuro. Então o meu objetivo é atingir mais essas pessoas. Meu cronômetro de 20 segundos apareceu, então não vai dar para responder mais perguntas.